No episódio de hoje da websérie Emoções, nós falaremos sobre culpa, um sentimento que incomoda, independente de qual seja a sua origem, ela sempre virá carregada de muito desconforto, é algo perturbador. E o episódio de hoje ele está muito, mas muito especial, porque nós temos uma convidada. Ela é psicóloga clínica, se especializando na abordagem Gestalt terapia pela UFMG, atende seu consultório adolescente a partir dos 15 anos, adultos, idosos e também terapia de casais. É minha amiga pessoal e eu falo isso com muito orgulho. Eu quero apresentar para vocês com muita alegria Ana Godard. Ana, seja bem-vinda à websérie Emoções. É um prazer ter você aqui. Oi, Ed. Obrigada pelo convite. Bem-vindo a todos. É muito legal a websérie que você está fazendo, os temas estão muito interessantes. Obrigado. E eu percebo que tem ajudado as pessoas. Sabe uma coisa que eu tenho refletido, e até já conversei com você outras vezes em algumas conversas nossas, é que existem pessoas que elas carregam consigo um sofrimento muito intenso por não ter um conhecimento específico sobre o sentimento. Eu vi muito isso no sentimento orgulho, né, onde eu recebi diversas mensagens aí dos seguidores falando o seguinte: olha, eu não sabia que eu era orgulhoso. Então a pessoa sofria pelo fato do orgulho ter os seus disfarces, as suas características, e a pessoa não saber, elas acabavam tendo um sofrimento muito intenso, muito desproporcional. E eu acredito que com a culpa é assim também, né? Então, traz aqui para os nossos seguidores o que é a culpa, qual a sua origem, de onde que ela vem. A culpa, é interessante a gente pensar primeiro na etimologia da palavra, porque pela etimologia a gente já tem uma ideia, né, do que ela significa. Mas a culpa vem do latim culpa, que quer dizer falta, delito ou crime. Por aí você já percebe que tem uma gradação dentro dessa história, né? Então a culpa é um sentimento que também tem gradação, né? A definição legal, digamos assim, da culpa, né, e que explica o sentimento é um ato ou atitude que causa algum mal ou dano a outra pessoa e requer uma reparação. Na psicologia a gente vê a culpa também como um ressentimento. Ressentir em função de alguma ação realizada que causou algum mal. Então você fica relembrando, né, o fato e sentindo todas as vezes que lembra aquela responsabilidade, aquele incômodo de ter causado um mal para alguém, né? Então a culpa, ela é uma reflexão da ética, da moral para com a sociedade, não é? É legal você ter trago essa questão da sociedade, porque ela tem essa questão social também bastante envolvida, porque a culpa, ela é colocada, socialmente, ela é utilizada até como uma forma de controle, né? A culpa em si não é ruim, ela é uma ferramenta de autocontrole mesmo, né? Porque ela te mostra como agir socialmente e como agir até para você mesmo. A igreja também usa muito a culpa, né, como uma ferramenta de controle mesmo, né? E a igreja traz a culpa numa intensidade muito grande, porque ela trabalha em cima dos pecados, né? O pecado não é um erro, não é uma falta, o pecado é tipo um crime capital. Uma transgressão muito grande, né? A reparação pelo pecado, né? A pena que vem, porque a culpa, né, vem uma pena, né, para reparar, é a perda da vida eterna. Então, assim, a culpa dentro da igreja, né, é usada de uma forma intensa. Então a culpa em si, ela não é algo ruim, né? Ela até favorece no desenvolvimento pessoal. Agora, existe uma diferença entre uma culpa saudável e a não saudável, é isso? Qual seria essa diferença? A gente chama de culpa saudável, é aquela que atua mesmo como um filtro, digamos assim, né, dentro das atitudes da pessoa, e que ela vem associada ao ato com a intensidade que é de acordo com o ato cometido.
Tem até um exemplo aqui que eu quero trazer para os nossos seguidores de uma culpa não saudável, né? Uma pessoa que dirige embriagada, né? E aí ela vai, por algum momento, ela quase atropela alguém, mas ela não chegou a atropelar. Aquela reflexão, né? Vem a culpa naquele momento de falar, poxa, poderia ter acontecido algo muito pior, mas não aconteceu. A culpa não saudável faz então com que essa pessoa ela continue revivendo aquilo e se punindo por aquela conduta que ela teve, não é isso? A questão da culpa não saudável tem a ver com essa intensidade mesmo, da cobrança, né, da reparação que a pessoa se impõe, da pena que a pessoa se impõe. Essa questão da direção, né, da pessoa embriagada que vai dirigir, por si só, quando ela assume a direção, ela já cometeu um crime, porque tem uma lei que fala que dirigir embriagado é crime, né? Então ela já cometeu esse crime. Então cabe aí já uma sanção de culpa. Internamente ela sabe que ela assumiu esse risco de matar, então ela vai se cobrar por isso. Porque ela infringiu uma regra, porque ela infringiu uma lei, e teve uma consequência. Porque a lei em si fala que é crime para evitar essa consequência, né? A lei não é não matar, a lei é não dirigir embriagado. Mas ela vem dessa forma porque a consequência de dirigir embriagado é que aumenta muito a possibilidade de matar uma pessoa, porque os reflexos ficam comprometidos, né? E aí, vamos responder as perguntas dos seguidores agora? Vamos ver o que as pessoas estão querendo saber. Ana, tem duas perguntas aqui de dois seguidores diferentes, mas eu vi que tem uma relação nessa pergunta. Então eu já vou fazer as duas de uma vez, tá? Para você responder. Olha só, a primeira diz o seguinte: quando carregamos a culpa, ela nos destrói aos poucos. Como conseguir se livrar disso? E a outra diz o seguinte: como se livrar da culpa se o outro não pode mais me perdoar? Tá, então essas duas questões têm em comum, que é como se livrar da culpa, né? E a forma ideal de sair da culpa é pelo perdão, né? E aí é bom a gente falar um pouquinho do perdão, né? Perdão vem de perdonare, né? Que quer dizer doação. Então é como se fosse uma doação para a pessoa, né? E o perdão tem duas vertentes, digamos assim. É o perdão da pessoa que foi, né, prejudicada para quem a prejudicou, né? E o perdão de quem prejudicou para ele mesmo, que a gente pode dizer do auto-perdão, né? E que talvez seja o mais difícil. E pensando também que a segunda pergunta ela tem um outro ponto, né, que vale a gente colocar, que ele, dentro da segunda pergunta, ela fala assim que a outra pessoa já não pode mais perdoar. Exatamente, né? Deu uma sentença ali. Então é interessante, assim, antes, né, de falar, né, dentro do processo mesmo, assim, por que ela avalia que a outra pessoa não pode mais perdoar? Interessante. Né? Assim, o que aconteceu que tem essa chancela de que não pode mais perdoar? Já foi sentenciado, né? Sim, ali, né? E às vezes se tem, né, se for pensar assim, será que a pessoa talvez não esteja viva, né, para trazer esse perdão? Ainda assim é possível se perdoar. Se perdoar, né? É possível trabalhar para que esse perdão aconteça. Verdade. Ou seja, a pessoa, antes de dar essa sentença, ela tem que primeiro fazer essa análise. E o porquê que não pode mais perdoar, né? Será que isso não está muito ligado ao que a gente falou? Que a culpa ela é como se fosse um tribunal na cabeça da pessoa? A pessoa já está sentenciando ali que ela não é digna, né, merecedora desse do perdão. Porque falar de perdão também é fácil. O processo em si nem sempre é simples, né? Mas é possível. E é o que efetivamente libera a pessoa. Tira o peso que ela carrega, tanto da culpa quanto da vergonha. É normal a gente sentir culpa de algo que não depende só da gente? Pois é. Aí tem a questão... Outra sentença? Não, e outra questão assim. Primeiro, como que ele traz uma coisa assim, que não depende só dele, né? Então ele está assumindo que depende de outro também. Será que o outro percebe que depende dele também? Olha, interessante. Será que a culpa é do outro também? Ou o outro reconhece como culpa, né? E ainda que tenha talvez essa possibilidade, né, de ter envolvimento de duas pessoas, mas o perdão é uma escolha própria.
Não depende de outra pessoa para a gente poder querer executar o perdão. A culpa seria também uma escolha própria? A intensidade da culpa tem a ver com os valores da pessoa, mas não é uma escolha própria, porque a culpa tem a ver com o ato, uma transgressão de lei, uma transgressão né, de uma regra, e isso socialmente. Tanto que tem às vezes a situação de ser culpado e não necessariamente se sentir culpado. Se sentir culpado, ou vice-versa, né? Você tem razão. Eu fiz essa pergunta porque isso me chamou a atenção quando a pessoa fala assim, a culpa não depende só de mim, né? É como se eu estivesse escolhendo que o outro também fosse culpado. Ou também a situação assim, que às vezes a culpa é do outro e eu estou trazendo para mim também. É verdade, né? Isso é verdade. Uma outra pergunta diz o seguinte: por que sentimos culpa? A culpa é inerente ao ser humano. Ela é necessária. Todos vamos sentir. Todos vamos sentir. Da mesma forma como todos os outros sentimentos que eu citei. Sim, e como eu coloquei, a culpa por si só não é ruim. Ela é necessária na nossa vida, né? É legal que se for pensar, a primeira vez que a gente, né, que a culpa aparece, né, pensando assim mais amplo, é no Gênesis, quando fala de Adão e Eva, né, que é a primeira vez que vem a vergonha e culpa, quando eles comem da árvore do conhecimento, né, e aí eles sentem primeiro vergonha porque se percebem nus. Né, depois vem o julgamento, né, dentro desse processo, com medo do julgamento, vem a responsabilização, só que aí o Adão joga a culpa da Eva, a Eva joga a culpa para a serpente, né, porque tem medo. O Robini fala disso no livro dele. Né? E aí quando vem a sentença, né, que vem com toda dor, sofrimento, né, e com essa questão da culpa, de ter que trabalhar e ter que reparar, e aí é interessante que quando Adão joga a culpa para Eva, é a primeira vez que ele dá um nome para Eva. Olha, não tinha percebido isso, não? E o Robini fala disso, é muito legal, porque aí Eva quer dizer viver. Então, é uma metáfora para colocar que toda essa questão de vergonha, de culpa, de conhecimento, né, de responsabilização tem a ver com o viver. Olha, será que não foi Adão que fez essa pergunta aqui, ó? A culpa não depende só minha, depende do outro. Será que não é Adão jogando essa culpa para Eva, Ana? Veio o Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu jogo para quem eu quiser. Exatamente. Então, essa questão da culpa, ela tem a ver com a responsabilização. Então, assim, se você se responsabiliza pelos seus atos, né, a culpa está inerente. Isso não é necessariamente ruim. Ana, eu quero muito te agradecer por você ter participado aí da websérie. Foi muito bom, né, a gente trazer conhecimento ao público, você ter cedido seu espaço, o seu tempo aí para a gente levar informação para as pessoas. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Eu acho que é muito interessante esse trabalho que você está fazendo, né? E eu sei que ajuda as pessoas, espero que você continue. Né? Pô, eu espero que você aceite mais convites. E espero que o pessoal goste também, né? E que mande o retorno para você, né? Se gostou ou não, mais perguntas se for o caso. Né? E a gente continua trabalhando. Bom. E só para fechar, tem um livro que chama Reparação, do Ian McEwan, que eu acho que é interessante se as pessoas tiverem, né, disponibilidade, tiverem interesse, que vale a pena ler. Vou até deixar a indicação dele aqui em algum local. Em algum local dessa tela, eu imitei até a Rita Von Husch. Você conhece a Rita? Rita Von Husch? Não. Quero até aproveitar para dar um beijo para ela. Ó, beijo, Rita. Rita é uma drag queen maravilhosa, que ela faz um trabalho político sensacional. E ela tem essa coreografia e foi espontânea aqui, mas eu aproveitei. Beijo, Rita. Eu sei que ela não vai assistir, não. Mas eu vou deixar esse livro aqui como exemplo, né, como indicação para as pessoas. Porque ele fala desse processo, né, de culpa e da reparação dentro das etapas do perdão. Né? Então eu não vou dar spoiler, mas eu sei que se as pessoas lerem, elas vão gostar. O livro é muito interessante. Só muito quero te dar um abraço. Obrigado, minha amiga, sucesso. Eu agradeço. E aproveitando, gente, como eu falei, a Ana é psicóloga, tá? Ela atende aqui nesse consultório lindo. Eu vou deixar o contato da Ana aqui, o e-mail. Quem achou interessante, fala, nossa, eu quero fazer terapia com essa psicóloga linda, vou deixar o contato, é só vocês procurá-la, tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio da websérie Emoções. Tchau pra vocês. Tchau, gente.